Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. No episódio de hoje, nós faremos o React número 2 sobre o debate Sacani versus 32 cristãos. E o nosso tema hoje é: o cristão pode usar a Bíblia nos debates? Fique conosco para descobrir isso e voltaremos após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Voltamos aqui e hoje nesse React número 2 sobre o debate Sacani versus 32 cristãos, nós usaremos parte do vídeo do professor Marcos Eberlin para nós questionarmos e discutirmos alguma coisa. Vamos colocar o vídeo para rodar aqui. Sérgio, então sim, a Bíblia, porque você diz que a gente só abre a Bíblia e que a gente não. Você falou isso. Não, olha que hora que eu falei isso. E que a gente não deve. Tem uma declaração. Não, Sabe, que hora que eu falei que vocês só abrem a Bíblia, cara? A galera do design inteligente, ela pega, se baseia 100% na Bíblia. É muito complicado eu debater com uma pessoa que vem com a Bíblia pra cima de mim, cara. você fez uma declaração que não dê pau. Falou ou não falou? Carimba que falou. Certo? Agora, por que nós devemos usar e podemos usar a Bíblia? Eu vou dizer para vocês o que é a Bíblia. A Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. No Antigo Testamento nós temos Pentateuco, são 5 livros, livros históricos, livros poéticos, sapienciais, profetas maiores, profetas menores, vários livros desses. No Novo Testamento nós temos 27 livros, sendo 4 evangelhos, um livro histórico, 13 cartas paulinas, cartas gerais são 8 cartas, o livro profético é o Apocalipse. Ou seja, ao todo nós temos 66 livros escritos ao longo de 2000 anos, pouco mais de 40 autores, uns se conheceram, outros não se conheceram, e esse livro traz para nós cristãos a verdade. Ou seja, nós podemos usar a Bíblia nos debates contra não cristãos, contra ateus, por exemplo. Qual é a estratégia deles? É descredenciar, descaracterizar a Bíblia que nós podemos usar. Ou seja, se eu creio nisso e eu vejo ciência nisso, eu posso sim usar a Bíblia como um instrumento de defesa da minha fé. Porque para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, o que eles querem, os ateus, sobretudo os Sacani? Eles querem que nós não usemos, nós cristãos, não usemos aquilo que nós cremos para usar de argumento. Porque o que ele diz? Ah, esses caras somos nós, né? Esses caras usam somente a Bíblia e eu não posso rebater a Bíblia. Pode, basta ele ler a Bíblia. Se ele não quer ler a Bíblia, então ele que cite os livros que ele acredita. Nós acreditamos na Bíblia. E vocês veem quando o professor Marcos chega aí e senta com a Bíblia, ele diz lá vem outro. E disse sim, não dê palco para maluco. Maluco somos nós que usamos a Bíblia, que cremos num Criador poderoso e que criou todas as coisas viventes, né? Animais, plantas, tudo. Inclusive nós, seres humanos. Nós somos mais malucos que acreditamos no Criador e ele é o são da cabeça, porque ele acredita que tudo veio de uma ameba, e ele diz que foi crescendo, foi melhorando, e passou para. Era um ser unicelular, passou para multicelular, foi crescendo, a vida foi se formando, nós fomos melhorando, e, na verdade, o que a ciência diz, nós estamos piorando. Ou seja, para ele, a Bíblia é um livro simplesmente folclórico.
E nós que somos malucos. A Bíblia traz detalhes de fatos. Nos livros históricos, por exemplo, trazem locais. Nos livros históricos trazem pessoas, trazem reis, trazem os livros, é, é, trazem fatos e que várias ciências, várias ciências têm confirmado locais, pessoas, materiais, situações, inclusive geologia, sob o ponto de vista geológico, o que as coisas aconteceram, que ele nega, né, que aconteceram, porque ele diz que só fala em geologia, não é? Mas ele se mete a falar. Mas vamos primeiro comentar esse vídeo aqui todo, depois a gente volta. Para maluco. Se você não tem bola, não planta palma para o maluco. Porque fugindo mesmo, cara. Quer dizer, para ele, os malucos somos nós. Não é? Ele é o cara bem são da cabeça mesmo. A gente vê que ele é bem são da cabeça. Ele acredita que a vida se originou do nada, e não só a vida. O nada é a ausência de tempo, espaço e matéria. Isso é o nada. Nós, seres humanos, não temos sequer a capacidade de entender ou imaginar o nada. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A tempo, espaço e a matéria vieram a existir simultaneamente, porque um não sobreviveria sem o outro. E quem criou? Quem foi o criador? A Bíblia diz que foi Deus. Como foi ele que ele criou? Pela palavra. Agora, é difícil a pessoa aceitar isso, é muito incompreensível a pessoa aceitar isso. É mais fácil ele aceitar que tudo veio de um Big Bang, por exemplo, da cabeça de um alfinete com muita energia que criou tudo isso, criou o universo, criou os planetas, criou o espaço, criou o tempo. É muito difícil entender isso aí. É mais fácil entender que o nada fez o nada. Quer dizer, essa fé, inclusive eu posso citar o livro do meu irmão João Paulo, a fé dos ateus é preciso ter muito mais fé do que nós, né? Os ateus precisam de muito mais fé para admitir, para informar, para acreditar que o nada pôde fazer alguma coisa sem vontade de alguém, é isso aí, né? Mas vamos para frente aqui. Ó, pode falar que eu sou covarde, pode falar que eu sou puxão, viu? Pode falar tudo. Cara, eu já falei, cara, eu espero só pro dia do juízo final, o seu. Ele disse que não queria debater com o Marcos Zero, mas foi ele que articulou tudo no Redcast para trazer a gente, os 32 cristãos, para discutir. E nós, com toda a fraude que teve, né, que não mandou toda a armação que ele fez, não mandou os temas, mandou meia hora antes, não é? Omitiu os temas para que nós não nos preparássemos, apesar de não ter nenhum geólogo ou geofísico no nosso meio, mas nós temos capacidade. Os profissionais do TDI todos são capazes em várias áreas, não é só uma área. Nós não falamos só de geologia, nós falamos várias áreas. E em várias áreas nós conseguimos identificar as quatro bases: a complexidade, a antevidência, ajuste fino, nas nossas áreas, não é? Eu consigo identificar na minha, professor Marcos Eberlin, Carlos, Daniel, vários outros, Célio, vários outros, professor Kelson, nós conseguimos identificar a presença de um criador. E o que é que se discute na teoria do design inteligente? Será que a gente discute Bíblia? Não, não. Inclusive, tem pessoas no TDI que não são cristãos. E nós conseguimos conviver com a diversidade. Nós entendemos que a pessoa não é obrigado a ser cristão, né? Tem pessoas que atribuem o Criador, e como a TDI é uma teoria minimalista, quer dizer, ela só discute uma coisa: nós somos criados ou evoluímos. Nós lá discutimos que nós somos criados e buscamos evidências científicas de um Criador, só isso. Tá? Então é muito difícil o Sacani, as outras pessoas entenderem isso, não sei por quê, né? Mas ele disse que tinha medo de debater com o Marcos Eberlin, mas ele articulou tudo. Vamos para frente. Isso você acredita? Eu acredito. Para mim, com a minha vida.
Você não acredita nisso. Então, Engraçado que ele disse que vai morrer, acabou a vida, mas ele tem medo de morrer. Quer dizer, ele é o ateu da Shopee, né? Por quê? Ele disse que quando ele entra no avião, ele reza. Agora, para quê? Ele disse para qualquer coisa, mas não existe qualquer coisa. Ninguém reza para qualquer coisa. Pode ser um pedaço de pau, pode ser um pedaço de pedra, achando que esse pedaço de pau e pedra é algum deus. Sei, várias tribos aí oram para seus deuses. E ele não tem um deus, ele era por nada, o deus dele é o nada ou é o tempo. Porque para ele o tempo foi capaz de fazer qualquer coisa, né? Mas ele tem medo de morrer. Se ele tem medo de morrer, é porque ele acredita que depois da morte tem alguma coisa, né? E eu posso dizer claramente para você, Sacane, um dia você vai comparecer diante do Criador. Quer queira, quer não. Quer acredite, quer não. Quer tenha fé, quer não. Mas você vai comparecer e vai ser capaz de dizer eu não sabia. Porque a Bíblia diz que os homens serão e são indesculpáveis. Ou seja, por quê? Deus se revelou de três maneiras, não é? A primeira maneira foi a natureza, as coisas criadas. Não foram as coisas que evoluíram, as coisas criadas. Porque tudo que a gente vê, por mais simples que a gente imagine que seja, ela é muito mais complexa do que qualquer coisa que o homem foi capaz de transformar. Lavoisier, um cientista francês, dizia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, nós não criamos nada, não perdemos nada, nós só conseguimos transformar. Um computador, por exemplo, que é uma coisa complexa, nós só conseguimos transformar tudo que nós encontramos na Terra aqui para formar um computador. Então, nós não somos capazes de criar nada, né? Mas nós também, por outro lado, não podemos negar. A Bíblia diz, Jesus, o próprio Jesus diz assim: olhai os lírios do campo, não trabalham nem fio, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ou seja, Salomão foi o divisor de águas sobre o conceito de riqueza na terra. A Bíblia diz que antes dele não teve ninguém mais rico, e depois dele não terá ninguém mais rico. Nem todos os homens hoje juntando, todas as riquezas são mais ricos do que foi Salomão. Ou seja, um lírio do campo que Jesus se refere é mais complexo do que tudo o que Salomão tinha, tudo que Salomão criou, tudo que Salomão falou, toda a sabedoria de Salomão, todas as vestimentas que eram roupas caríssimas que ele tinha na época, é mais complexo do que se pôde fazer para vestir Salomão. Ou seja, a coisa mais simples da Terra é muito mais complexa. E o Sacani não entende isso. Ele diz que esse festival que você fala, eu só penso, cara, de coração, para que o seu Deus te perdoe. não é o seu Deus, quer você queira, quer não, é o Deus, o Elohim, o Criador, aquele que cura, aquele que se manifesta de várias formas, aquele que, pela segunda revelação dele, ele se revelou através de sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, mesmo que a gente não queira, mesmo que as pessoas neguem. Por isso que isso mete tanto medo nos ateus da gente manifestar ou citar a Bíblia, ou levar a Bíblia, ou abrir a Bíblia para dizer o que ela fala. Mas Deus se revelou ainda pela sua palavra, que é a palavra escrita dele. E a terceira forma dele se revelar foi pessoalmente, já estava tudo preparado, ele se revelou pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo. O anúncio da, do nascimento de Jesus foi milagroso. A gravidez de Maria, mãe de Jesus, foi milagrosa. O nascimento foi milagroso. A morte foi milagrosa. A ressurreição milagrosa e a ascensão de Jesus é milagrosa. Ou seja, não adianta a gente querer explicar milagres cientificamente, né? Primeiro, porque não vai se explicar, é uma coisa sobrenatural, é uma força sobrenatural que ignora as leis até da física, as leis da biologia, as leis da química. Os milagres, eles são capazes de confundir até os cientistas mais renomados do mundo. Por exemplo, transformar água em vinho é um milagre inexplicável. Nós podemos até tentar, né, foram fusões, alguma coisa, isso não faz a menor diferença. Hoje,
um cego voltar a enxergar, existe alguns tipos de cegueira que com o transplante de córnea a pessoa volta a enxergar. Mas o cego total, o mudo falar, o Jesus andar sobre as águas, Pedro andar sobre as águas, o mais denso flutuar sobre as águas, somente o gelo, não é? O gelo poderia acontecer isso, mas tentar explicar. Então, quando Sacani diz os teu Deus, realmente é o nosso Deus. Mas, Sacani, Jesus diz assim: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, um dia que você estiver diante do Criador, e logicamente que vai haver um julgamento, e esse julgamento vai ser a separação entre dois fatos. Aqueles que creram em Jesus Cristo serão julgados para a salvação. Quer dizer, nem julgados, serão salvos. Mas aqueles que negarem Jesus aqui na terra, eles serão condenados. E eu creio que você, se não se arrepender desses seus pecados, eu te convido até para se arrepender dessas bobagens que você diz, desses pecados que você diz, dessas blasfêmias que você diz contra Deus. Então, fica aqui o meu convite para você, Sacane. A gente lá uma entrega, uma moeda no paraíso para você, entendeu? Porque eu não quero, cara, entrar em detalhe, porque é o seguinte, não é Deus também não. Não é blululô lá que aqueles caras falam. Não é do nada para o nada, pelo nada, igual os caras falam. Não tem, os caras não entendem. Cara, presta atenção, cara. Esses caras aí, eles não entendem nada do que eles estão falando. Abs- É verdade, nós não entendemos nada. Ele falou bobagem ou não falou bobagem? Carimba aí, Alan, carimba aí. Carimba e falou bobagem. Porque nós entendemos das nossas áreas, assim como você não entende das nossas áreas. Por exemplo, minha área é odontologia. Tu não entende absolutamente nada de odontologia, nada. Mas dizer que a gente não entende daquilo que a gente fala, não entende nada do que eles falam, não entendemos nada da criação, não entendemos nada do Criador, não. Muita coisa nós não entendemos de Deus, não tem como a gente compreender Deus, não tem como a gente compreender que Deus, pela Sua palavra, como diz no Salmo 33:6, vou ler aqui para ti, Sacane. Salmo 33:6, para te entender também. Salmo 33:6. Olha aqui. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. Então Deus é capaz de falar e a coisa acontecer. Ele criou os céus e a terra pela sua palavra. A única parte da criação que ele não criou pela palavra foi o ser humano, que a Bíblia diz que ele nos fez a imagem e semelhança. Imagem é algo parecido, aparente, mesma aparência. E semelhança é caráter. Nós temos parte do caráter de Deus. Deus ri, ri. Deus fica triste, fica triste. Nós rimos, rimos. Nós ficamos tristes, ficamos tristes. Nós nos alegramos também, nos alegramos também. Nós temos senso de justiça, também temos senso de justiça. Nós sabemos que roubar alguém não é correto. Nós sabemos que matar alguém não é correto. E essa centelha está dentro de nós. Não é preciso ninguém nos dizer isso. Embora tenha lei já que proíba isso, mas nós fazemos isso por uma questão de ética. Deus nos fez ético, nos fez com moral também. E isso daí não tem explicação para a evolução. A evolução não pode explicar isso. Tanto que no livro lá o evolucionista mor, Charles Darwin, ele não tem como explicar a ética, não tem como explicar a moral, não tem como explicar o amor, não tem como explicar a alegria, não tem como explicar nada disso. Ele simplesmente diz que foi um fator importante para a evolução, mas isso não explica nada. Mas o mais coerente é a gente entender que alguém que tinha isso nos deu. Deus só não nos deu porque nós resolvemos desobedecer, e aí vem a questão da queda do homem, que eu explico para a Sacane agora da melhor forma. Queda do homem é a separação do homem de Deus. Por quê? Deus deu uma ordem e essa ordem precisa ser obedecida.
O homem e sua esposa desobedeceram. Então, o grande pecado, a grande queda, foi o homem desobedecer a Deus. Não teve maçã, não teve uva, não teve pera. Independente de qual seja a fruta, na verdade, o que teve foi uma desobediência. Isso nos afastou. Acontece também conosco, com nossos filhos. Se a gente dá uma ordem para os filhos enquanto eles são pequenos, eles não têm ainda a capacidade de discernimento, ele desobedece, e isso pode levá-los a um acidente, à morte, enfim. Os pais ficam muito zangados, porque o filho desobedeceu, mas o filho cresce e ele vai tendo a capacidade de discernimento e a capacidade de escolha também. Ele começa a decidir e nós ainda ficamos bravos até ele chegar à fase adulta da vida dele. Ele tem a capacidade de escolher. Mas todas as vezes que ele escolhe que sofre alguma coisa, a gente sempre vai dizer: não te falei para não fazer isso? Que tu ia sofrer as consequências. O que aconteceu? A separação e a desobediência de Adão e Eva os levou à separação de Deus. Então eles passaram a ter as escolhas próprias e não mais a presença de Deus na vida deles. É simples de entender isso aí. Até que fizeram, o homem veio na decadência de tempo de vida, doenças, as mortes, os acidentes, o que é perfeitamente natural, qualquer pessoa não entender por que que acontece as tragédias, as mortes, enfim, é perfeitamente. Mas isso é fruto das consequências de optarmos estar longe de Deus. Só isso. Não tem dificuldade nenhuma, como o Sacani falou, que ele não entende um Deus que cria e mata. Quer dizer, eu escolho meu caminho, eu vou pelo meu caminho, eu caio num poço, eu sofro um acidente, eu vou culpar a pessoa de quem eu me afastei? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser, no mínimo, coerente, racional, dizer, não, a escolha é minha. E Adão, ele quis até culpar o próprio Deus, mas a consequência estava dita. Até que o Deus resolveu fazer um pacto com Deus mesmo, com ele mesmo, e esse pacto serviria de obediência absoluta. Para anular uma desobediência, era preciso que houvesse uma obediência absoluta. E essa obediência absoluta seria uma coisa que nenhum outro homem pudesse fazer. Nenhum outro. Sacrifício. Sacrifício é quando você é chamado para fazer uma tarefa que você não é obrigado a fazer. Então você tem que fazer algo que não é obrigado, como, por exemplo, ir para a cruz. Jesus não era obrigado a ir para a cruz, mas a Bíblia diz que ele foi para a cruz em obediência à determinação que ele, Pai, também escolheu ele para fazer esse novo pacto, esse novo acordo que foi mediante o que representa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus representa o sacrifício que ele fez, ou seja, algo que ele não era obrigado a fazer, mas ele fez por obediência ao Deus Pai, ele mesmo. Entendeu? Então, isso anulou a condenação que nós teríamos. Isso anulou a chamada queda. Então, agora, a partir de agora, a partir da morte de Jesus, nós temos a esperança de vida eterna. Voltaremos a viver com o próprio Deus, Satã. Então, entenda bem, eu espero que você entenda essa explicação, que não tem nada a ver com fruta, com morte, com Deus, não tem nada a ver com isso. Foi uma anulação da desobediência pela obediência. Isso nos leva a pensar num Deus poderoso, que é capaz de fazer um pacto, uma forma de acordo que só iria nos beneficiar. Isso não vai beneficiar Deus, porque nós não nascemos para morrer. Por um acidente de desobediência, nós passamos a morrer, que é algo que você pode entender. Se as pessoas que estavam lá no pé do Vesúvio, por exemplo, eles não tinham inteligência o suficiente para saber que aquele vulcão poderia entrar em erupção a qualquer hora. Eles tinham inteligência. Isso nos foi dado, porque Deus é inteligente. Por isso que a gente diz, teoria do design, ele é inteligente, ele nos passou isso. Ele não nos deixou um robô, nem pessoas burras. Se bem que tem alguns, né? Eu não sei como fazer com essas pessoas aí. Eu não sei como classificar essas pessoas, mas nós vamos classificar aqui. Tá? As pessoas que têm dificuldade de entender isso, dificuldade de entender por que que a gente defende uma criação através de um ser inteligente, que só pode ser inteligente. Não é? Então, no Salmo também, no Salmo 6, no Salmo 33, diz assim: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Logo, logo, logo. Não pode ter demorado bilhões de anos. Não é? Por quê? Porque Deus tem poder.
É isso, e a gente não entende que poder é esse. O poder que Deus tem é o poder de criação. Ele não quer o poder de destruição, ele não quer destruir o homem. O homem está se destruindo. Nós temos visto ao longo das notícias hoje, do mundo todo, que o homem está se destruindo e acha que isso é poder. Destruir é poder. Destruir, poder é criar. Não é? E criar pela palavra. Ele poderia criar de outra forma, mas ele criou pela palavra. E a única parte da criação que ele criou com as próprias mãos, e a Bíblia diz que ele nos fez do pó da terra, fomos nós, a imagem e semelhança. Entendeu, Sacane? Então, nós, pela fé também, nós entendemos isso pela fé. Entendemos que os mundos foram feitos. E aqui está na Bíblia, Sacane. É por isso que nós usamos a Bíblia, porque eu não invento nada da minha própria boca. Aqui, ó. A Bíblia, lá na carta aos Hebreus, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Entendeu? Por isso que nós cremos que a Bíblia ela vai dizendo as coisas e confirmando, vai dizendo e confirmando. As coisas, nós, pela fé, nós não cremos pela fé. Nós entendemos. Nós já cremos que existe um Criador, mas pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. E aqui, mundos no plural, a Bíblia, quando diz a palavra mundo, ela pode ter três significados: mundo. Ela pode ter mundo terra, pode ter mundo o sistema social, político, econômico, filosófico, religioso da terra, e pode ter mundo universo. Então aqui o que está no plural pela palavra os mundos. Então todas as coisas foram criadas. A terra e o universo, todas as coisas do universo também. Tá certo? Então nós entendemos isso. E é bom que fique claro que nós usaremos todas as vezes que formos para debate. Eu espero que tenha outros debates, no Redcast ou em qualquer um outro que nos convidar para debatermos. Os 32 cristãos estão ali naquela foto ali, todo mundo preparado, todo mundo nas suas áreas. Só não queremos que haja fraude, que haja armadilha. Nos mandem uma semana, um mês, 10 dias, os temas para a gente estudar. E agora nós vamos fazer assim, se outro podcast nos convidar. Nós faremos 3 afirmativas e o nosso oponente fará 3 afirmativas. E assim vai ser um debate equilibrado. Nós mandaremos nosso tema para ele se preparar e ele mandará os seus temas para nos preparar, para não ficar algo desproporcional, porque esse modelo de debate de 1 contra 30, contra 20, contra 60, sempre é para favorecer o oponente, o único debatedor. Assim como se ele fosse capaz, super, mega gladiador, para enfrentar os demais, né? Um gladiador contra todos os demais, ele é um super, mega power. Né? E a gente sabe disso, o Sacani é parte do Redcast, ele é sócio. E pelas informações que nós temos, ele que editou, ele que foi dizendo o que era para colocar e não era para colocar. Não é? Mas vamos passar mais um pouquinho aqui Exatamente, tá? Eles falam de coisas só para juntar com a crença dele. Não tem bola para isso. olha só, não é? No nosso meio, nós temos pastores, nós temos cientistas, nós temos químicos, nós temos biólogos, nós temos dentistas, nós temos médicos, não é? Nós temos pesquisadores de forma geral, e dizem que a gente usa isso nas igrejas para juntar com a nossa crença. É o contrário. É a nossa crença que nos mostrou quem é o Criador. É a nossa crença que nos mostrou que Deus é poderoso para criar também. Não é? Inclusive, ele mostra isso na própria natureza. Não sei se essa palavra é bacana, natureza, mas na própria criação que está aí, não é? Ele mostra as coisas simples para nós, mas que a ciência entende e confirma que é algo muito complexo para nós. Então nós não queremos, não levamos nesse tipo de discurso para doutrina cristã. Isso não é doutrina cristã. Doutrina cristã é outra coisa, é salvação, é condenação, é ressurreição, é fé, nós não levamos esse tipo de argumento para as igrejas. Agora, as igrejas estão despertando, não é porque muitas igrejas, durante algum tempo, creram em Big Bang, creram em bilhões de anos, creram, inclusive, algo que eu falo, as lideranças, creram na evolução, a evolução teísta, que Deus criou
foi embora e deixou tudo aqui ao longo do tempo para evoluir. É claro que tem igrejas que creem nisso, e nós conclamamos as igrejas a abandonarem esse tipo de teologia, que isso é uma teologia que não é bíblica. Ou nós cremos num Deus poderoso, ou nós cremos num Deus fraco, né? E a Bíblia diz que não. A Bíblia é clara em dizer que Deus é poderoso. Então nós não levamos isso para a Bíblia. Isso é falso. Carimba aí, Alan, falso. Carimba, falso. Valor falso. Não dê bola, não bota palma para maluco. Combinado? Né? Então, se a Bíblia Ele falou, não dê palco, não dê bola para maluco. Carimba, falou. Você tem que ser afirmativo. Falou, não falou, não, não fique mentindo. Você falou, não deu palco para maluco. Agora o maluco somos nós, entendeu? Então eu quero dizer também para o Sacani que ele disse que não falava, só falava de geologia, né? Ele disse lá no debate que, ó, nós vamos colocar aqui. A única coisa que eu entendo mesmo para falar é de geologia. O resto, eu não entendo absolutamente nada e sou bem sincero com isso. Então vamos trocar essa ideia aí um pouquinho, ver um pouco de geologia aí. Bom, ele diz que só fala de geologia, né? O que é mentira. Carimba aí, ó. É mentira. Carimba. Por quê? Vamos botar aqui ele falando. Nossa, cara, não tem nem o que discutir, né? Ele foi um ser humano, né? Uma pessoa, e ele existiu ali e andou por ali e tal, né? Não tem como não acreditar que ele foi um ser humano. Ele foi um ser humano que andou ali, e aí tem todas as provas e todas as, né? Tudo que ele fez, tudo por onde ele andou, o que ele não fez. Eu acho que tem, aí tem coisas de transformar água em vinho, aí tem essas milagres e tal. Agora, só tem uma coisa que tem que refinar também. Eu já vi uma interpretação seguinte, que Jesus ele era uma pessoa muito inteligente e ele teria lido, eu não tenho nem é o que eu penso, não, ele sabia que tinha aquela mensagem que ia ter um Messias naquela região, naquela época. Ele era uma pessoa certamente inteligente. Olha como ele usa uma forma de se excluir. Ele diz, olha, ele fala no canal dele, por exemplo, de teologia. Isso é teologia. Quem é Jesus? Ele diz que só fala de geologia. Não, ele está falando de teologia. Aí eles dão um jeito de se excluir. Não, não é o que eu estou defendendo. É o que falaram, mas ele comenta. E ele diz que só fala de geologia, que ele é geofísico. Falou ou não falou? Que defende, só fala de geologia, mas está falando de outra coisa. Falou então, carimba aí. Falou. Isso. Então nós queremos dizer para ele que isso não é uma forma de descaracterizar e descredibilizar a Bíblia. Não, não pense que vai descredibilizar a Bíblia. Pelo contrário, isso nos dá mais a certeza de que nós estamos no caminho certo. Sabe por quê, Sacane? Porque o próprio Jesus advertiu que isso ia acontecer. O próprio Jesus disse assim: alegrai-vos quando vos injuriarem por causa do meu nome, que é grande o vosso galardão nos céus. Diz também: no mundo vos tereis aflições. Nós temos aflições. Não é agora, ao longo de muitos anos, alguns séculos, os cristãos estão tendo aflição, muitas perseguições, e agora não está sendo diferente. Quando nos injuriam, quando nos acusam de religiosos, de fundamentalistas, vocês acham que a gente fica triste? Não, pelo contrário, a gente fica alegre porque a Bíblia só está confirmando o que ela disse antes. E a Bíblia não precisa ser atualizada, ela não precisa de atualização, o que precisa de atualização é o ser humano, porque ela previne, ela tem fatos apocalípticos, futuristas, sim, dizia o que ia acontecer, dizia o que estava preparado para nós. Nós nos alegramos. Quando você diz que Jesus é um impostor, embora tu te exclua dizendo que não ache isso, não defenda isso, mas você cita o vídeo, então é lógico, você concorda, né? Mas uma maneira de se excluir é essa. Não, olha, muito bem, eu não sou nem contra, nem a favor, muito pelo contrário, e tal, fica assim em cima do muro, na verdade, você está defendendo sim.
o que é essa bobagem que disseram que Jesus é um impostor, que ele estudou as coisas, que ele é um homem. Não, ele não é um homem simples, ele é um Deus que se transformou em homem para nos dizer: eu vim resgatar vocês. Agora imagina se viesse uma luz e que ficasse no nosso meio dizendo, imagina o pânico que se ia gerar naquela população de antigamente, né? Naquela população da época de Jesus. Ver uma luz aparecendo do nada, descendo e falando: eu vim conversar com vocês. Isso seria um verdadeiro terror, porque as pessoas, nós temos medo do incompreensível. Nós temos medo de tudo que nós não podemos explicar. Por isso, Jesus veio na forma de homem. E o anúncio, o nascimento, foi milagroso, como eu disse já no início. Maria ficou grávida, a Bíblia diz, do Espírito Santo, porque ela não podia ser simplesmente, Jesus não podia ser simplesmente fruto da carne, como ele próprio diz, o nascimento é milagroso. Então ele não é um homem, simplesmente. Ele foi um Deus que se transformou em homem para vir nos resgatar. E como tu diz, ele estudou, aí, mas tem alguns milagres que a gente não pode explicar, transformando água em vinho e tal. Não pode explicar nenhum milagre de Deus, nenhum. Até tentaram com livros aí explicar os milagres, a abertura do Mar Vermelho e tal. Tudo bobagem, não tem explicação nem sobre o ponto de vista da astrologia, nem da astronomia, nem da biologia, não tem explicação dispersa nenhuma de ciência. Tá? Mas, enfim, ele, como ele também trabalha, né, é sócio do Redcast, né, ele faz as manipulações possíveis para tentar nos credibilizar. Mas não vai nos credibilizar. E fica então, pessoal, o meu apelo a vocês. Depois de tudo que nós falamos, todas as considerações, vocês escolhem entre a verdade que nós falamos e a mentira que foi falada lá, né? Vocês escolhem entre o que é fato, que vocês podem comprovar, e contra vídeos, não há argumentos. Antigamente se dizia contra fatos, mas hoje a gente pode dizer contra fatos e contra vídeos, não há argumento. E tudo que nós falamos, nós mostramos que ele falou sim, e nós carimbamos aqui, que ele falou. E vocês podem escolher entre o que eu falei de verdade e o que ele falou de mentira. E ele está descredibilizado, está sem crédito. Crédito vem da palavra acreditar. Então é mais difícil ficar acreditando no que Sacani diz ou do que nós do TDI dizemos. Vocês escolhem, ok? Outros reacts virão. Esse é só o segundo. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Se inscrevam no canal, participem, mandem suas opiniões, coloquem lá o gostei ou não gostei, mas saibam que nossos vídeos são feitos com uma produção muito capaz, assuntos também relevantes, e nós esperamos que vocês gostem desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.